Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti. A conversa de hoje vai ser em dose dupla. O primeiro entrevistado vai ser um ator sensacional, de São Paulo, de origem italiana. E ele fez Passione, eu me apaixonei pela personagem dele naquela novela. O outro entrevistado vai ser um roteirista, ator, escritor, enfim, um grande amigo. Tenho o maior orgulho e o prazer de apresentar Marcello Medici e Celso Taddei. Ciao Marcello! Ciao Simone, salve Celso, come stai? Ciao Celso! Muito bene! Cara, que beleza! Estou aqui, ó, vendo meus quadradinhos, cercado de dois queridos, dois talentos, um assunto maravilhoso. Muito obrigado. A minha familiaridade, tipo assim, me sai espontâneo te chamar de Marcello Medici. Marcello Medici, sono io proprio. Grande. Imagina quando eu cheguei na Itália e no hotel dizia Marcello Medici, as pessoas faziam... Mas aí eu fui andando em vários lugares, tem muito Medici, né? Tem mercado, tem açougue, tem restaurante, tem muito Medici lá. Teve bancos, Você falava assim, esse castelo aqui é meu, esse palácio aqui também, essa ponte do vovô. Você carrega um sobrenome de um peso enorme, cara. Vero. E você essa para a Toscana? Pois é, mas você sabe que eu cheguei primeiro na Itália, em Roma, e aí primeira vez que tinha ido, encantado com tudo isso, eu quis ficar na escadaria da Piazza Espanha, que é por causa do filme Talentoso Ripley. E tem um hotel lá em cima, que é o Hasler, Villa Medici. E aí eu já fiquei no hotel do meu avô. A escadaria de Trinidad dei Monti, aquela famosa... Sim. Fantástica. Que lindo, né? Inacreditável. Falei, não, já que eu vou para Roma, vou ficar aqui. E era incrível. A gente desce aquilo numa alegria. Aí quando você quer voltar para o hotel, você começa a chorar, né? Na terceira vez você fala, cara, vou pegar um táxi, porque é uma escadaria como a do Bexiga aqui em São Paulo. Entende? Fantástico. Mas a tua experiência não parou em Roma. Tipo assim, a tua experiência de trabalho lá foi principalmente aonde? Não, na verdade, a equipe foi uma semana antes da novela Passione e eles estavam gravando em Roma. Tony Ramos, mais alguns atores. Meu personagem só gravava em Firenze. E aí eu pedi para a produção trocar a passagem, antecipar, e eu fiquei por minha conta em Roma uma semana. Graças a Deus, porque eu não conheceria, eu iria direto para Firenze. E foi incrível, né? Roma, eu peguei aquele ônibus de turista sem nenhuma vergonha e fui ao Coliseu, fui ao Vaticano. E aquele ônibus é fantástico, né? Você vai em cima, bem turístico e tal. É ótimo. Mas conheci tudo, né? Fiquei passeando lá por uma semana, encantado com a cidade. Eu adoro carro, né? Então você vê muita Ferrari na rua como se fosse Fusca, né? Eu andava, olhava, Ferrari batida. Você fala, meu Deus, tem uma Ferrari batida aqui, né? E o cara... Incrível, incrível. As suas origens italianas te ajudaram? Enfim, o fato de você ter descendência de italianos, tá na Itália, aquela influência te ajudou ou você surpreendeu de uma certa forma? Então, Simone, eu acho que a gente aqui em São Paulo, a gente tem uma colonização italiana muito forte, né? Então, assim, a gente tem muita cantina italiana, a gente tem bairros tipicamente italianos aqui, como Bexiga, Bela Vista, a Moca, né? Meu pai morou na Moca há muito tempo. E tem uma história muito curiosa. Meu pai é pernambucano, mas trabalhava numa pizzaria brasileira. Ele foi considerado já um dos melhores pizzaiolos de São Paulo. Ele jura que é italiano. Eu falo, pai, se liga, você é do Pernambuco. Mas ele jura que é italiano, fala bem italiano, porque as donas eram italianas. Então, a Itália... Eu tenho envolvimento com a Itália até do que não era do parental, né? Que era meu pai, que era pernambucano. Eu já tinha esse envolvimento com a Itália. As donas da pizzaria, que gostavam muito do meu pai, viajavam e traziam presentes incríveis, tipo carro de Fórmula 1, Ferrari, miniatura. Eu tinha carrinhos, brinquedos inacreditáveis que vinham da Itália. Então já era
Só que eu esqueci. E nós, como atores, o Celso sabe muito bem disso, a gente não tem grana para viajar. Então, a Itália, para mim, durante um bom tempo, foi uma coisa muito distante. E aí veio essa oportunidade de ir com a novela, que eu passei 2 meses na Itália. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu nunca fiz uma aula de italiano na minha vida e não falo, tanto não falo até hoje. Mas aconteceu alguma coisa estranha, porque eu comecei a falar razoavelmente bem. Um espresso doppio per portare via, per favore, con dolcificante. E aí, quando eu vi, eu estava falando assim, e as pessoas olhavam e falavam assim, você fez aula, né, de italiano? Eu falei, não, não fiz. Ah, mas teu avô era italiano. Eu falei, não conheci meu nono. Então, assim, eu não sei, aconteceu uma coisa doida. Eu me senti muito bem, muito... E acontece uma coisa muito engraçada, quando eu viajo, sei lá, Nova York, ou mesmo, sei lá, das poucas vezes que eu fui para a Europa, todo mundo acha que eu sou italiano. E eu não achava que eu tinha essa fátia de italiano, entendeu? Eu não achava que eu tinha essa cara de italiano. As pessoas, os italianos vêm falar comigo italiano. Com certeza. Itália. Io sono brasiliano. Italiano, Simone? Acho que passa, né? No, Tem total. uma cara mesmo. Total, Ma né? tu também, Celso Taddei, tu tá na cara. Eu mesmo. Eu sou mais brazuca. Não tem como se esconder. Mas, Simone, tem uma coisa do Marcelo, principalmente Marcelo ser de São Paulo, há uma música, sabe? Há alguma coisa atávica, há alguma coisa, sabe, no DNA do paulista, de nós brasileiros descendentes, que eu acho que ressoa ali quando a gente começa a ouvir aquela musicalidade, aquela determinadas palavras, um caminho linguístico aí que a gente percorre rapidamente. Há um atalho aí na nossa, talvez. O carioca, né, eu diria, eu não sei se eu estou errado, por que apartamento? Porque a gente tinha, os atores paulistas tiveram, acho que, uma facilidade maior. Nós cariocas, temos essa coisa lisboeta, exatamente. Né? Que você vê que a cidade é toda... Aqui tem muitos restaurantes portugueses, né? Em São Paulo são as cantinas italianas, as cantinas. Né? E o T paulista é muito italiano, né? Não, a gente vê a Rita Lee, né? Sei lá, né? Tumite, apartamento, refrigerante. Começa, né? Começa uma rixa. Mas você vê, a gente tem aqui também, que o Simone certamente talvez não conheça tanto, a Dona Irã Barbosa, né, Tadei? Que era aquele total. paulista na prima gerazione, né, de imigrante, de filho. E é quase que um dialeto, uma mistura de português com italiano, né? Que o zerro que a gente me faz e que me fala e que me... Pelo amor de Deus, ai que... Inclusive, o Marcello, sobre a Dona Irã Barbosa, a gente falou com o Marcello Airoldi, que foi maravilhoso programa, que inclusive batemos um papo sobre ele, sobre a personagem que o Marcello Airoldi desenvolveu para um seriado, e veio à tona o que você realmente estava dizendo. Tal e qual. Porque é uma geração, assim, quando eu lembro da minha avó, que era filha de espanhóis, mas casou com meu avô italiano. E a Itália prevaleceu, porque ela fazia mais comida italiana do que espanhola, viu? Eu comia muita comida italiana pela minha avó espanhola, mas a gente percebe muito nisso, nos bairros aqui, essa questão linguística mesmo, essa questão da prosódia que o Celso falou. O italiano é muito familiar para a gente, né? Família Mantini, mozzarella, são palavras ridículas falando, mas, cara, a gente vive com isso desde pequeno. Aquele pita, né? A questão até religiosa aqui em São Paulo é muito forte. É muito forte. Simone, lá em São Paulo, até pouco tempo atrás, você não comia uma pizza sequer próxima da decente aqui no Rio de Janeiro. Você tinha que ir para São Paulo para comer. Os paulistas vinham para cá, eles ficavam ofendidos com a nossa pizza. Não tem ketchup na pizza, não tem essa palhaçada aqui que tem. Tapa na cara. Tapa na cara. Não, tapa na cara.
Uma coisa engraçada que aconteceu, Simone. Estávamos no restaurante na Itália. Aonde? Em Florença? Ai, provavelmente, em algum lugar. E pediram alguma massa com peixe. E a Leandra Leal pediu queijo. Nossa Senhora! Não é possível! Ele virou para mim e falou assim: eu vou fingir que eu não ouvi. Ela falou: o que ele falou? Eu falei assim: ele vai fingir que não ouviu você pedir esse queijo. É a mesma questão aqui da pizza que o Celso estava falando. Não existe ketchup numa pizzaria aqui em São Paulo. Não existe. Se meu pai pedir uma pizza, alguém pedir o ketchup, meu pai dá um tapa na cara da pessoa. Eu acho Como que você falou assim, eu tô com um morango aqui, me dá um pouquinho de feijão que eu quero botar em cima, as pessoas não entendem. Olha, acho que o garçom, o cameriere, acho que ele foi muito tolerante, acho que foi tolerante demais. Era o dono do restaurante Foi que estava muito gentil. Ele Tem ficou... turista que correu risco de vida por uma coisa do tipo. Realmente. É muito engraçado. E também fomos num restaurante em Siena, que a gente ficou muito tempo em Siena gravando a novela, e tinha um menininho que fazia a novela, que era filho de italiano com a mãe brasileira, uma graça. Mas o menino era um capeta. E ele estava não fazendo nada demais, hein, no restaurante. Falando um pouco alto, brincando e tal. Uma mesa reclamou. Aí o maître veio e falou: Zito, ó. Aí eu falei pra ele, aí, segunda vez ele veio e deu esporro. Eu falei: meu, tá maluco? Ele falou: tá incomodando. Aí eu falei assim: no Brasil você estava morto. Ele falou: mas aqui não é o Brasil. Aí ele virou e falou assim, eu falei: de que região da Itália você é? Ele falou assim: eu sou pior, eu sou de Paris. Eu falei: caralho. Pô, porque é uma... Zito. Zito quer dizer o que em português? Quieto, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Zito. Então, e a gente, caraca, e ele era francês. Mas essa diferença também, né, Celso, do Brasil, dessa questão, algumas coisas que a gente talvez ache, enfim, antigo, tal, não sei o quê, isso funciona muito bem na Itália, de respeitar o mais velho e de se comportar. Com certeza. É muito doido. Há uma certa. O italiano é muito à vontade e expansivo, mas há uma formalidade também. Você sim. No trato, na boa educação, né? No comportamento em geral, assim, você não é esculhambado, vamos dizer assim. Não, e o que eu achei bonito lá, além dessa coisa da comida ser uma coisa seríssima, né? O que eu achei bonito, de verdade, é que a gente, aqui no Brasil, às vezes, tem uma relação com o garçom ou com uma pessoa que está fazendo um trabalho que as pessoas julgam menores, e que não existe isso na Itália. Todo o trabalho lá é respeitado, né? Tanto do garçom, como da camareira do hotel, do pessoal que está na recepção e tal. Isso é lindo, você vê que existe esse respeito pelo trabalho das pessoas. Ele não está ali te servindo nessa posição que a gente tem aqui no Brasil, às vezes, né? Que a pessoa está ali para te... É inferior, exato. Infelizmente tem essa cultura, assim, uma coisa, eu acho que é uma coisa da Europa em geral, esse respeito. Né, pois é. Quando você teve uma experiência também de, como se diz, de gestualidade, os italianos realmente são barulhentos assim, na tua vivência lá, no dia a dia, o que você viu? Não, porque quando a gente fez a novela, eles falaram: olha, vocês vão fazer italiano, e isso eu acho ótimo. Não pega esses arquétipos estereótipos, né, que a gente chama ma che, que parla, que parla. E a gente está indo para o norte da Itália, va bene? E pazzo, quello pazzo, mesmo. A gente está indo para o norte da Itália e eles são quase suíços. É um outro tipo de italiano. Daí eu falei: porra, eu nunca tinha ido, né? E bugiardo.
Isso é uma mentira! Una bugia, você é um próprio bugiardo. Porque você chega lá, cara, desculpa, é mais forte do que qualquer coisa, né? E essas porradas que a gente toma de vez em quando. Eu lembro que uma vez eu perguntei para uma senhora, eu falei assim, queria comer alguma coisa? É tudo fechado depois do almoço? Ela falou assim, como tudo fechado? Mas se vai estar tudo fechado, as pessoas vão comer como? Eu falei, tá bom, calma. Tomei um esporro da mulher. Falando assim, tá querendo dizer o quê? Que a gente não trabalha? Aqui todo mundo trabalha. Eu, não, va bene. Desculpa. Scusa-me. Porra, tomei um esporro da mulher. E vários esporros. A gente ficou no hotel também, e tinha um garçom, ele estava um pouco mal-humorado, realmente. E estava o elenco inteiro jantando. E eu cheguei depois, eu falei assim, eu posso pedir? Ele falou, agora não. Agora... Falei, uma Coca-Cola eu posso ter? E ele fingia que não ouvia tal. Uma hora ele veio, Simone, mas ele me deu um esporro, só que já era no fim da viagem. Eu já estava falando melhor. Mas eu quebrei um pau com ele. Ele falou, eu estou trabalhando aqui. Eu falei assim, italiano. Ele falou assim, eu estou lavorando qui. Eu falei, anche io. Cara, o Gianni Chini, eu lembro do Gianni, os diretores, todo mundo assim, Marcelo. Eu falei, vá. Falei, você é um cavalo, você é um cavalo. E aí, cara, no final ficou tudo ótimo. Ele trouxe sobremesa, ele pediu desculpa, eu pedi desculpa, a gente se abraçou. Vai, velho. É assim. Você entrou na linguagem, não, é assim que rola. Pois porque também rola isso, hein, Simone? A gente chega lá brasileiro tem uma baixa autoestima. Então a gente chega num outro país, sempre a gente fica pedindo desculpa que não fala a língua, e sorri muito, e faz tudo assim e tal. Cara, aí você percebe que lá não é assim, né? Não, aí você vai entrando, sem faltar com educação, claro, tal, mas você entende que o tom é... Então é uma mentira isso de... Eu fiquei achando que igual, no mínimo, né? Eu fiquei achando que os fiorentinos eram suíços e que... Não, eles... Suíço. Tipo assim, o Fiorentino é tido como como se diz, um cara que não fala por trás, fala na cara. Às vezes acontece. A sinceridade do toscano é tida como agressiva. Uma grosseria. Mas como grosseiro, mas na verdade não é grosseria, é franqueza, é na lata mesmo. Por outro lado, os florentinos têm o italiano mais clássico de todos, o sotaque tido como o sotaque, o sem sotaque, né? Os outros têm sotaque. O italiano fiorentino não tem sotaque. Vamos dizer assim, é o italiano ideal, não é verdade, Simone? Diciamo que a língua italiana pega o italiano do Dante Alighieri, da Divina Commedia. Que é fiorentino. Exatamente. Que era... Marcelo, sempre que eu pergunto isso para o Simone, eu não tenho como deixar de notar um certo orgulho nesse meu amigo. Você vê que ele fica... Eu vi. Mas nem tanto, para ser sincero. Marcello, mas tu aprendeu alguma coisa em fiorentino lá? Durante a gravação? Eu aprendi, vorrei una Coca-Cola com a Hanuccia Horta. Quando falar de estereótipo. La raça mia. Que tem essa coisa do toscano, às vezes. E o que era muito engraçado, porque pedir uma Coca-Cola ali também era uma prova de coragem. Esses restaurantes fast food fecharam todos ali onde a gente ficou. Fecha. McDonald's fecha, porque as pessoas não vão. Coca-Cola, as pessoas não tomam. Eu pedia Coca Diet, aí falava assim, mas por quê? Por quê? Diet, não, faz mal. Faz mal. Eu falei assim, eu sou diabético. Va bene. Aí trazia. Eu tinha que falar que era diabético, pô. Porque os caras não queriam me dar. Marcello, muito engraçado. Isso é importante. É por isso que é importante aprender a língua italiana antes de viajar para a Itália. Cara, eu vou te dizer que eu não aprendi, mas tive esse momento mágico e feiticeiro na minha vida.
Mas eu vou te dizer que foi muito bom. E depois eu fiquei com a equipe italiana muito próximo a eles, porque eu queria realmente aprender e sair, conversar e tal. É muito bom e é muito bonita a língua italiana, né? Eu acho que, meu Deus, que língua linda de morrer. Que país que preserva a cultura, enfim. É muito chocante. Há um perigo. Sempre que você começa a aprender uma língua, naquele momento, eu já sei falar uma frase, falo outra. E aí você vai melhorando, né, Marcelo? Você deve ter passado por isso. Que aí você fala aquela frase boa, você pede a sua Coca-Cola, pede com canudo, pede não sei o quê, e já pede mais outra. Aí o outro italiano acha que você fala mesmo. E aí começa. Aconteceu e eu, não, eu sou brasileiro, eu tô brincando. Eu fazia brincadeira. Aí eu falava assim, eu falava, não, eu tô brincando, sou brasileiro. Mas a primeira semana que eu fiquei em Roma, eu cheguei em Firenze, achando também que eu estava falando. A mulher da recepção, reception, que é uma palavra americana, hein? Recepção de hotel. A mulher falando, ela ria. Eu falei, eu estou falando muito mal. Ela falou assim, você tem um grave problema com o verbo, mas dá para entender. Eu já estava achando que eu era italiano, né? E ela ria. Ela se divertia comigo. Mas eu não tive vergonha. Eu acho que isso que é o grande lance. Não, mas é isso. Né? Simone, que é professor de língua, ele fala o tempo todo, o professor de italiano, o meu professor, cara, é meu professor. E ele fala o seguinte, cara, não tem que ter vergonha, tem que falar errado. Para você aprender, tem que falar errado, senão você não vai. Sim. Não é verdade, professora? Não, tem que se jogar, tem que tentar. Tem que não adianta. Perder a vergonha e... Verdade. Porque para a gente, Simone, é muito, muito impressionante também, e essa questão da comunicação e tal, porque é o que eu te falei, a Itália estava no meu inconsciente, eu fui com mais de 30 anos, né? E isso estava no meu inconsciente, né? É um país que estava o tempo todo no meu inconsciente com relação a milhões de coisas, desde a culinária e coisas que são às vezes até regionais, sopas regionais que às vezes a gente toma, uma forma de fazer um pão italiano. Por exemplo, uma coisa que eu tenho uma amiga que foi para lá e estranhou muito, você comer apenas a pasta com o pomodoro, com molho só, né? Aqui no Brasil o pessoal põe um frango, eles põem feijão com macarrão e batata frita e farofa. Até hoje eu tenho esse lado italiano, não entra na minha cabeça. Como é que você vai misturar um macarrão com farofa, com feijão? Não dá. Então, assim... claro. E fiquei muito chocado positivamente chocado com a preservação histórica. É um patrimônio mundial, né, cara? Assim, arquitetonicamente, historicamente. Então, tem coisas na Itália que eu aprendi, você fala, meu Deus, algumas cidades pequenas que a gente gravou, Celso, tinha casa de pedra e as pessoas moram lá dentro ainda. Você fala, meu Deus, aí você está passando, eles falam normalmente, o filme, aqui a gente fez aquele filme Gladiador. Aí você olha, cara, tem a arena ali, sabe? Tipo, você fala, caraca, é claro que foi aqui. Você olha, tipo, porque a história está lá. A história está lá. Faz parte da cidade, né, cara? Isso que você está dizendo, né? Isso e o respeito, a cidade viva, né? O respeito com relação a isso é uma coisa muito bonita. Se o Brasil tivesse um décimo disso para a preservação da nossa história, da nossa arquitetura. Se você olhar, tem uma história engraçada também, se você olhar, às vezes as pessoas recorrem ao arquivo da RAI, televisão, porque tudo foi jogado fora, tudo foi perdido, e você vê os arquivos todos, é a televisão italiana que tem. Por quê? Sim. É uma coisa cultural, é um hábito, é uma coisa deles, né? Eu dei uma entrevista, tinha um jornalista e falou assim, fazia um bom papel em Passione, mas um papel coadjuvante. E aí falou, tem que dar uma entrevista para a Araya aqui. Tony Ramos, que falava bem italiano, está gravando. Você pode dar entrevista? Eu falei, claro. Eu mudei toda a história como se eu fosse protagonista da novela. Com esta telenovela,
io sono un postino appassionato, innamorato di quella donna. E aí a Leandra Leal chorava, ela falou, porra, você puxou a novela inteira para você. Eu falei, aí, e Fernanda Montenegro? Eu falei, na participazione di Dona e Tony Ramos, mas puxei a novela como se eu fosse o protagonista. Aquele figurante que conta a história assim, né? A história do guarda que está passando ao fundo enquanto tem o beijo lá. Exatamente. Ficando lá na frente. Meu prisma. Você me falou de uma anedota interessantíssima com o Tony Ramos, protagonista num restaurante lá onde vocês... Olha, fomos para Fala. um restaurante que demoramos muito, eu acho que eu tenho até anotado, depois vou olhar. Demoramos muito para conseguir uma reserva, porque era um elenco grande. Então, assim, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Reinaldo Giannichini, Dona Fernanda Montenegro, Araci Balabanian, e fomos para esse restaurante que era num paese, talvez San Quirico, não. San Quirico d'Oro. San Gimignano. San Gimignano. Talvez. Eu tenho anotado aqui. Fomos para esse restaurante, era lindo, e veio uma senhora nos atender. Eu não sei se ela era mãe do dono e tal. E a brasileirada começou todo mundo. Eu quero isso, eu quero isso. Pode trocar isso por aqui? A senhora, mano. Basta! Basta! O que está acontecendo aqui? Eu não vou falar com todo mundo, não. Eu vou falar com uma pessoa fala comigo, eu vou fazer o pedido, vocês não vão me deixar louca aqui, e não vou mudar nada. O que está escrito, você pede. Cara, aí eu vi Dona Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar, já tinha sido. Araci Balabanian, a Mariana Ximenes, que sempre trocava tudo de comida, a Leandra Leal. Aí, quem vai falar comigo? O Tony Ramos falou, vou. Cara, eu ria tanto que eu tive que sair. Eu fui para fora de tanto que eu ria. Falei, caraca, que isso. Que maravilha. A senhorina piccola, pequenininha, uma senhora, mas pagou um esporro em todo mundo. E Dona Fernanda Montenegro olhava e falava assim, errada ela não está. Ela está certa. Ela está certa. Claro que ela estava certa, porque aqui no Brasil a gente tem mania de fazer isso. Cara, mas ela não está. Elegantíssima. Fantástico. Que delícia, cara. Então, para ter... Simone, eu acho que a gente deve estar terminando, né? Do horário. Vamos, Mas eu queria que ele contasse a história da ponte. Puxa aí, vai. O que aconteceu na ponte, Florento? Vai, puxa aí. Pois é, o meu personagem era o postino, o carteiro, e andava de bicicleta. Foi o começo dessas bicicletas elétricas, já faz 10 anos isso. E aí eu tinha que gravar uma cena que atravessava uma ponte de bicicleta. Cena para chamada de novela, tudo, né? E aí eles falaram assim, tudo bem, a gente fecha a ponte para o ator vir, uma vez só. Uma volta. Uma volta, va bene. Eu falei, caraca, dá, né, cara? Enfim, não tem mistério na cena, né? E aí ficou todo mundo parado, o carro parou, tal, porra, fazer isso em Firenze, uma cidade super movimentada, tal. E aí o diretor fez, cara, no que eu fui, o banco da bicicleta estava solto, afundou. Eu parecia aquelas macacas de circo. Aí eu pensava assim, caralho, não vai dar para fazer de novo, né? Aí eu levantei e vim pedalando de pé, porque eu sabia que era uma volta. E aí foi a cena assim, falei, caraca, e teve uma outra também, Celso, foi engraçada, tudo de bicicleta, né? E eu gravei com a Leandra Leal, o diretor falou, era um campo de girassol. Põe a Leandra sentada aqui e vai andando. Cara, ficou lindo. Mas vai você andar numa bicicleta num campo de girassol? Uma pessoa sentada. Cara, daí o diretor virou e falou assim, que maneiro, cara. Aí eu falei para ele, vai você andar como se tivesse, né, uma cena de filme, né? Depois a gente regravou num lugar mais plano. Perfeito. Mais plano, com asfalto e não com... Schifoso, va bene. Fantástico. É uma pena que o nosso programa esteja terminando. Caramba, esse episódio já está no fim. Mas, enfim, vamos deixar os vossos links
e os contatos das redes sociais de vocês. Marcelo, pode deixar os teus? Meu é sempre o mesmo, @Marcelo Médici em Insta, Twitter, Facebook, é isso aí. Grazie mille, grazie. Ah, porca miséria! Prego, Marcelo! Celso, deixa os teus contatos aí, que a gente... Eu deixo meus contatos. Meus contatos são @Celso Tadei com 2 Ds. E queria agradecer demais o Marcelo de ter vindo aqui no nosso programa. Já agradeço antes de você, Simone. Você vai agradecer também, mas eu agradeço primeiro com um beijo. Você é um amor, você é muito generoso e, enfim, Itália e Brasil se unem para te abraçar e agradecer. Eu quero voltar para isso. Um abbraccio stretto, um abraço apertado. Grazie tanti. Bom, grazie infinite, Marcelo. Grazie, Celso, por ter participado. Pessoal, não deixem de curtir. Curta muito, mas muito esse episódio. Se inscrevam aqui, tá? Se inscrevam no nosso canal e cliquem naquele sininho, que aquele sininho vai dar a disponibilidade do episódio no dia que está sendo carregado no YouTube. Então, gente, muito obrigado, grazie mille, grazie. E até a próxima. Alla prossima. Arrivederci. Ci vediamo. Arrivederci. Ciao. Beijo.